Olá, tudo ótimo? Bom dia, prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer é nosso, Cacai. Posso colocar, desculpa, posso colocar minha Xandão na geladeira? Não, é Xandão. Ah, Xandão, Xandão, a Xandão. Bem, primeiro, uma alegria enorme estar aqui com vocês de novo. Eu, em fevereiro, né, dia 18 de fevereiro, quando saiu a denúncia, eu escrevi um artigo dizendo que em setembro o processo estaria instruído para julgar. Foi até muito engraçado, porque muitos colegas, amigos meus, advogados, sabe o que é isso, cara? Processo para 2 anos, 3 anos e tal. Primeiro que tem um réu preso. Quando você tem um réu preso, o processo tem preferência obrigatória, tanto pela jurisprudência como por lei. Depois que eu conheço bastante como é que funcionam os processos do Supremo, eu estou lá há 40 anos, e essa era a previsão mesmo, quer dizer, dia 2 de setembro, eu acertei na pinta, começa o julgamento. Aí nós temos uma expectativa danada, Adri, porque no primeiro dia, do dia 2, estão marcadas 5 sessões. É o dia dos advogados vão fazer as sustentações orais. Em regra, o ministro Alexandre leva um relatório, mas esse relatório costuma ser dispensado. A não ser que um dos advogados, querendo até ganhar tempo, diga, não, eu quero ver o relatório e tal. Se não acontecer isso, se for dispensado como é a regra nos processos que a gente atua, especialmente no Supremo, STJ, o dia vai ser todo ocupado por sustentações orais. Cada advogado tem direito a falar 1 hora. Lá no recebimento era 15 minutos, agora no mérito é 1 hora. E aí, no dia 3, pela manhã, já vai começar o voto do ministro Alexandre. Né? Eu até fiz um artigo que sai amanhã dizendo da importância que esse julgamento termine o mais rápido possível, sem ter pedido de vista. Claro que o pedido de vista é uma opção legítima do julgador, tem previsão regimental, mas nós temos que ver o risco que esse processo comporta. Nós estamos vivendo sob uma pressão não só dos bolsonaristas, mas mais ferrenhos, mas também, hoje, uma pressão real dos Estados Unidos. O governo Trump, que é um governo autocrata, autoritário, promete recrudescer em cima dos ministros. Quer dizer, quanto mais tempo tiver esse processo ser julgado, imagina, se tiver uma vista, pode ficar 1 mês, 2 meses, aí você vai expor ainda mais os ministros, seus familiares, até fisicamente mesmo, essa é a verdade. Então, eu espero que o ministro Alexandre faça o julgamento no dia 3 e que a gente consiga terminar esse julgamento até no máximo, 12 de setembro. E você não tem dúvidas de que todos, pelo menos do núcleo crucial, né, que a gente está falando, que começa agora em setembro, todos pegarão penas longas, tipo até 40 anos, ou tem algum deles que você acha que pode ter alguma pena menor, talvez ramagem? Qual que é a sua expectativa em relação às penas? Eu acho que é importante a gente saber, as pessoas que não são advogados não têm obrigação de saber disso. Por que as penas são tão altas? O Poder Judiciário é um poder inerte. Ele foi provocado pelo Ministério Público, que imputou 5 crimes. Era impossível absolvê-los, porque a materialidade estava posta e a autoria comprovada. Já tem 700 pessoas julgadas e condenadas. Por que as penas ficam 12 anos, 13 anos, 17 anos? Porque mesmo se você colocar a pena mínima, no Brasil, o ministro, o juiz, não tem o direito, não pode fazer, eu condeno, mas a pena mínima é 3 anos, mas eu vou colocar em 1 ano. Não pode. Existe uma súmula que diz que a pena mínima tem que ser afixada. E se você condena todos os crimes, como tem que condenar, isso aí está tudo comprovado. Esse processo é um processo, até por isso eu disse que era possível julgar em setembro. Disse isso lá em fevereiro. Se você soma as penas, o cômputo, porque existe um concurso entre esses crimes, a pena mínima vai dar 12 anos, 13 anos, até 17 anos, dependendo se aumenta um pouquinho uma das penas. Então, tirando o deputado que não responde a 2 dos crimes, quer dizer, não é que não responde nesse momento. Quando ele for cassado, que ele vai ser condenado e perderá o mandato, aí terá um processo dos crimes que ficaram fora. Eu acho que esse núcleo crucial, como o próprio nome indica, terão penas muito altas, porque assim, o Bolsonaro ele era o maior beneficiário, o mentor de tudo. Ele, evidentemente, tem que pegar uma pena bastante superior àqueles que foram presos lá dentro do Supremo Tribunal, que teriam que ser condenados, mas apenas
altíssima, porque a soma das mínimas, de 12, 15 anos. Então, no meu ponto de vista, Bolsonaro vai pegar 32 anos, 35 anos. Não acredito que chegue a pegar a pena máxima. Se somar toda a pena máxima, vai dar 43 anos. Evidentemente, é um exagero. Mas eu acho que, especialmente, os dois generais que estão no mesmo núcleo pegaram uma pena muito próxima do Bolsonaro, na minha visão. Evidentemente, o almirante que colocou à disposição a força dele é uma coisa grave, que isso aí vai aumentar, na minha visão. Eu não sou especialista em dosimetria de pena, não. Quem regra, eu absolvo meus clientes. Então, eu não mexo muito com pena, não. Mas a gente tem experiência. Então, assim, fatalmente, na minha visão, esse grupo, que era o mentor, o Bolsonaro, ele está colocado como chefe da organização criminosa armada. Então, infelizmente, sob o aspecto... Eu acho que prisão no Brasil é a última ratio, realmente. Eles vão ser presos apenas, e tem que ser assim, depois de transitado e julgado, salvo os que tentaram interferir. O Bolsonaro, é bom lembrar, ele está preso na domiciliar. O ministro Alexandre foi extremamente, eu diria, cauteloso. Era caso de prisão preventiva, que houve um descumprimento das cautelares, mas ele não está preso nesse processo. Ele está preso no inquérito que investiga o filho dele, Eduardo, e outras pessoas. Neste processo, ele não foi preso em momento algum. Ele respondeu o processo em liberdade. Então, eu acho que a tendência é que o julgamento se dê agora. Não acredito que vai ter pedido de vista. Espero que não tenha. Seria expor o Supremo, esse poder que está garantindo a estabilidade democrática, expor os ministros, expor suas famílias. Porque, olha, há notícias de que, embora tenha criado quase uma unanimidade nos Estados Unidos, entre os advogados, constitucionalistas, eu ouço muito professores americanos falando, estão todos perplexos com essa possibilidade de fazer sanção ao ministro Supremo. Mas é um fato. Já tem 8 deles que perderam o visto, que é uma coisa inadmissível. O ministro Alexandre já teve um tipo de sanção. Eles estão falando em fazer sanção para a esposa do ministro Alexandre. É algo teratológico, né? Então, eu espero que o Supremo, repito, que é esse tribunal que está mantendo a democracia no Brasil, ele sabe mais do que qualquer um de nós a gravidade do momento, e espero que esse julgamento se termine o mais rápido possível. Já que você citou a questão do processo contra o Alexandre de Moraes dos Estados Unidos, Cacai, ontem eu estava lendo algumas notícias, principalmente as comemorações lá do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, e fiquei me perguntando o que faria o Cacai se fosse advogado do Alexandre de Moraes. Olha, na minha visão, eu não acho que nem deva ser o ministro Alexandre que tem que fazer. Eu entendo que alguma entidade, alguma associação tem que questionar isso nos Estados Unidos. Essa questão é muito delicada. Assim. O Trump está usando de forma ilegal, inconstitucional, eu diria até imoral, esta lei para tentar sancionar o Supremo Tribunal Federal. É óbvio que por trás de tudo isso você tem a questão maior, né, a questão econômica das big techs. Nós estamos vendo uma coisa, Renato, que eu não achei que veria. Eu tenho 67 anos de idade. Nós estamos vivenciando o fim da hegemonia americana. Por isso é que nós estamos vivendo um momento tão tenso. Porque os Estados Unidos está caindo de podre, boa parte das instituições americanas. Então, nós estamos vivendo algo que ninguém perde a hegemonia depois de tanto tempo sem fazer uma série de tentativas de manter. Quer dizer, está mandando agora navios para Venezuela, invadir Venezuela, a conversa de invadir, pretexto da questão de droga, invadir morros no Brasil. Ou seja, o momento é muito grave. Essa lei ela tem que ser questionada. Já conversei isso com muitas pessoas, inclusive nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eu vi ontem um professor de Yale falando, um constitucionalista, não me lembro o nome dele, dizendo que há um sentimento generalizado na inteligência jurídica americana de que isso tem que cair, que isso não pode persistir. Assim, porque você veja bem, eu sou advogado dos quilombolas no caso das mineradoras lá em Londres. Numa DPF aqui de Brasília,
Supremo, o ministro Dino deu uma decisão que movimentou a imprensa brasileira. A decisão do ministro Dino, que é brilhante, é dizer o óbvio. O que ele disse? A juíza de lá deu uma decisão dizendo que o IBRAM não poderia persistir numa liminar aqui no Supremo Tribunal Federal. Quando saiu isso, eu comentei com os meus pares advogados num grupo que nós temos. Essa decisão não tem efeito nenhum no Brasil, é óbvio. Uma juíza inglesa não pode fazer uma coisa no processo que está correndo no Supremo. Então, o ministro Dino, ele falou uma coisa absolutamente normal. Só que depois ele fez observações que também são corriqueiras, só que o momento é grave, e ele mandou intimar os bancos, a Febraban e pá. Então, isso causou esse barulho que nós estamos. No meu ponto de vista, Renato, o que tem que ser feito é encontrar uma entidade que busque no direito americano o fim dessa palhaçada que está acontecendo. É mais ou menos a questão da tarifa, por exemplo. Ele impôs a tarifa absurda e tal. Tudo é o BRICS, tudo é economia, tudo isso. Não é por causa de Bolsonaro. Bolsonaro é insignificante. Mas eu vi produtores americanos querendo questionar as tarifas na justiça americana. É isso que tem que acontecer. Nós não podemos, porque senão nós vamos entrar num mundo perigoso. Quer dizer, você entra no Brasil para dizer, opa, pera lá, você não pode cortar a minha conta. E aí você tem uma ordem, porque o maior prejudicado nisso, ou tão quanto a pessoa que tem a conta cortada, é o banco. Porque o banco, todos eles usam o sistema americano. Se for proibido de mexer com dólar no sistema americano, simplesmente você quebra o banco. Banco do Brasil, para pagar salário dos ministros. Os ministros parecem que recebem pelo Banco do Brasil. Se ele descumprir, olha, você não pode trabalhar com fulano, com o ministro tal. Se ele descumpre, ele pode sofrer, banco, pode sofrer as consequências lá nos Estados Unidos. Então, o que o Trump está fazendo, além de inconstitucional e ilegal, é muito sério. Porque está mexendo com um sistema, que é um sistema que... aí a gente tem que pensar um pouco, né? Os bancos, já há muito tempo, fazem algo que, para mim, é ilegal. Eles cortam conta de pessoas politicamente expostas. Eu tenho um amigo meu, que é um empresário grande, ele foi citado num determinado inquérito da Lava Jato. Citado. Ele teve todas as contas dele fechadas no Brasil. Todas as contas fechadas. E aí, quer dizer, isso que está acontecendo agora tem toda essa repercussão porque há pretexto de tentar interferir no julgamento do Supremo Tribunal Federal, que é algo completamente teratológico. Como é que você pode sancionar alguém porque está julgando na Suprema Corte do Brasil, julgamento público, dentro da Constituição brasileira? Eu estava vendo agora, há pouco, uma pessoa que fez a lei e outros professores dizendo, olha, o Brasil está agindo com muita dignidade nesse enfrentamento. Os Estados Unidos está passando vergonha. Pensa nisso, Dri. A pessoa citada, os bancos simplesmente fecham as contas. Tem um cliente meu que recebeu uma mensagem por escrito dizendo que ele tinha que pegar um cheque de 100 milhões. Ele tinha 100 milhões, não é uma conta qualquer, não. Aplicado no banco e o banco estava fechando a conta. Por quê? Porque ele tinha sofrido uma busca e apreensão que não tem previsão disso. É uma questão do banco, e o banco não dá satisfação. Então, é muito interessante essa discussão que está se dando agora. Porque como estão fechando conta de ministro Supremo, estão dizendo que vão fechar aqui, é um absurdo completo, a pretexto dele atuar num julgamento, você agora começa a ter uma discussão séria no país. Mas, no meu ponto de vista, isso tem que ser resolvido numa ação nos Estados Unidos. Uma entidade internacional que questione o governo Trump, né? Pode ser uma associação americana mesmo. Alguém que tenha coragem de fazer isso. Porque, por exemplo, evidentemente, o ideal seria que os bancos fizessem isso. Mas, olha, você acha que o banco X vai entrar na justiça dos Estados Unidos contra o Trump? Não vai acontecer isso. Eu sei que os bancos estão se reunindo, estão vendo uma série de opções que tem que fazer e tal. Mas, assim, é uma associação, pode ser
uma das várias que estão sofrendo pelo autoritarismo do Trump. Várias. Universidades brasileiras, americanas, o que ele está fazendo com universidades, está fazendo com Harvard, é algo inacreditável. Então, assim, pelo que eu converso, pelo que eu leio, inclusive em jornais fora do Brasil, há uma inteligência americana que é absolutamente contrária a esses abusos do Trump. Então, eu não cheguei a conversar isso com as pessoas ofendidas, eu até me solidarizei e tal, porque você começa a perder um pouco, não é só questão de banco. O ministro da Saúde perdeu o visto, a filha de 10 anos de idade. Quer dizer, é um autoritarismo, porque, repito, no meu ponto de vista, é porque nós estamos vendo o debacle americano, estamos vendo o fim da hegemonia americana. Então, eles vão estrilar, eles vão ficar. Eu não imaginei que eu veria, eu assim, se não tivesse tanto prejuízo para alguns grupos específicos, se não tivesse acontecendo esse absurdo de atacar os ministros supremos, a ponto de eu ter que escrever dizendo da necessidade de julgar logo, sem que tenha pedido de vista, para não ter até mesmo a questão pessoal, física dos familiares. Se não fosse isso, eu estaria vendo com alguma alegria esse momento internacional. Você vê um Estado atrasado. Eu estive agora trabalhando em São Francisco. É impressionante a pobreza na cidade, é algo incrível. A insegurança. Eu saí pela manhã, eu gosto de correr. Eu fui correr de manhã, estava no Four Seasons, o cara do hotel falou: não saia na rua sozinho, porque você vai ser assaltado. Não use celular em lugar nenhum. É um país que está caindo, ele está se degringolando. E isso, claro, as autoridades vão resistir até onde puderem. Agora eu estava lendo que eles vão considerar o anti-americanismo para a concessão de vistos e também para a permanência de imigrantes. Então, você vai pedir a renovação do visto, eles vão analisar as suas redes sociais para ver se você... Eles já fazem isso. Ou seja, então, quando você for renovar o visto, talvez... Mas eu acho que quando eu for renovar meu visto, o Trump já está fora do baralho, né? A gente tem que lembrar que o Trump não tem direito à reeleição. Ele até tem força para passar uma emenda que diz isso. Mas se ele passar essa emenda, serve para o Obama vai lá e ganha dele. Então ele não vai passar emenda nenhuma. Daqui a 2 anos e meio, se não me engano, o Trump estará no ostracismo. O ministro Alexandre de Moraes será presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a vida dá, nega e tira, já dizia o poeta, entendeu? Então, assim, é claro, é um momento extremamente dramático, é um momento você viver assim. Eu vi uma dessas madrugadas que eu ligo a televisão assim, um pouco antes de dormir, eu vi uma empresária que é dona de um rancho que tem milhares de cabeças de gado. Ela dizendo: eu estou tendo que deixar o meu gado solto, sem nenhum tipo de controle, porque eu não tenho funcionário para trabalhar. Ninguém no meu estado tem funcionário. Por quê? Porque os funcionários são imigrantes. E os imigrantes estão com medo de trabalhar e serem presos. Então, assim, o país está de ponta cabeça. Aqui o Brasil está difícil, mas nós estamos com a Constituição trabalhando, com o Poder Judiciário trabalhando, com a Constituição sendo cumprida. Nós temos um julgamento importantíssimo. Vai ser julgado um ex-presidente, 2 generais. Renato, em novembro do ano passado, eu estava num debate e o bolsonarista falou: Cacai, mandou uma mensagem: se encostarem num general, nós vamos parar o Brasil. 15 dias depois, foi preso o general Braga Neto. Está preso desde dezembro. Não teve nenhum movimento. Depois falavam: se chegarem no Bolsonaro, nós vamos parar o Brasil. O Bolsonaro está na cadeia domiciliar, mas é um tipo de prisão. É uma prisão. Então, assim, as instituições brasileiras estão dando orgulho, estão trabalhando dentro da normalidade. Esse julgamento, eu até, é claro que isso não vai funcionar, eu acho que nós deveríamos, como o julgamento é televisionado, no artigo que vai sair amanhã, eu falo que a vaidade também está em julgamento. Porque o ideal seria o ministro, pode fazer um voto de 1000 páginas, mas o ideal seria ele resumir em 2 horas, 3 horas, para que termine esse julgamento o mais rápido possível. Porque hoje em dia, quando eu comecei a trabalhar advogar no Supremo, Renato, eu ia para lá, tinha uma sustentação oral na quarta-feira que vem. Eu tinha que ir para lá,
às vezes tinha mais de um réu, não tinha como pegar o processo tinha 40 mil páginas, eu ficava dentro do gabinete estudando, era um sofrimento. Hoje é tudo online, é tudo ao vivo. O ministro dá uma decisão, quem tem acesso ao processo, na mesma hora tem acesso a tudo. Os ministros, os 4 outros ministros que vão julgar, conhecem profundamente o processo. O ministro Fux, por exemplo, participou de interrogatório, fez perguntas, que é o papel dele, corretamente. Ou seja, o ministro Alexandre já falou, pelo menos deu a entender, que antes do julgamento, todos os ministros terão tido acesso a todo o processo. Então, o ideal seria o quê? Na verdade, eu até proponho, mas isso não adiantar nunca. Quem tem prazo é advogado. O ministro não tem prazo. O ministro fala 2 horas, 3 horas, 5 horas. Eu já vi julgamento com a televisão ligada, a TV Justiça, que o ministro deu um voto de 8 horas. Para que isso? Faz um resumo do voto, apresenta o voto, evidentemente, às outras partes e aos advogados, e você termina, tem que ter uma agilidade no processo como esse. Eu acho que o ministro Alexandre está fazendo o que é correto. Até porque, repito o que eu disse no primeiro momento, existe um réu preso. A lei diz que em existir um réu preso, há que haver prioridade. O Cacá, e o Eduardo Bolsonaro, qual que é o risco dele? Você acha que ele vai ficar exilado nos Estados Unidos? Se ele voltar para o Brasil, ele pode ser preso? Ele não volta para o Brasil, no meu ponto de vista. Ele vai ser cassado, acho que inexoravelmente. Eu acho que os motivos da prisão do pai, que o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, é que, na verdade, deu 70% do motivo da prisão do pai. Ele descumpriu cautelares, tudo incentivado por esse filho. Quer dizer, ele tem todos os requisitos para uma prisão preventiva já. Eu até entendo, porque se sair uma prisão preventiva, é igual ao Alan dos Santos. O Alan dos Santos tem uma prisão preventiva, se não me engano, há 2 anos. Foi pedido uma extradição e os Estados Unidos não deu extradição do Alan dos Santos. Claro que lá é diferente. O que os Estados Unidos alegou é que era crime de opinião e lá nos Estados Unidos não aplica esse crime. O crime que a pessoa é extraditada tem que ter equivalência no país. Aqui não. Aqui tem equivalência. Se o Eduardo Bolsonaro fosse americano, viesse para o Brasil fazendo o que ele está fazendo, a pena lá seria de morte. É uma traição. É uma coisa gravíssima. Então, assim, eu até gostaria de ver um pedido de extradição para ver qual seria o argumento para eles negarem. Porque é uma coisa muito grave, extremamente grave. Agora, eu entendo também, se você faz um pedido de prisão, se você determina a prisão... Veja bem, o Alexandre está certo em determinar a prisão, porque a prisão só pode ser feita se tiver um pedido do Ministério Público. A Polícia Federal tem que pedir, o Ministério Público tem que dizer que realmente está aí o ministro analisar. Agora, tem um detalhe, Dri, que as pessoas não imaginam. Ele vai ficar nos Estados Unidos com essa proteção, entre aspas, né? Enquanto o Trump for presidente? Pode ser que sim. O Trump perdendo a eleição, mudando, duvido que algum outro presidente vai fazer a quantidade de insanidade que esse autocrata está fazendo. E tem um outro detalhe, eu vi na televisão, aí fica a dica aí, se a Polícia Federal estiver ouvindo, eu vi na televisão que o Eduardo Bolsonaro dizendo que está indo à Europa para falar do Parlamento Europeu. Se ele sair dos Estados Unidos e tiver uma ordem de prisão, ele estará na lista vermelha da Interpol. Ele é preso imediatamente. Aí sim, em qualquer país europeu. Eu ia te perguntar isso, é possível ele ser preso? Ele já tem mandado de prisão? Acho que não, né? A Polícia Federal tem que pedir, né? Teria que mandar... Que a gente saia, que nunca saiu que tem pedido. Teria que ter um pedido de prisão, Polícia Federal, Ministério Público, a determinação de prisão, e aí você manda para a lista vermelha da Interpol, que, por sinal, pela primeira vez, é um brasileiro que é o presidente da Interpol, lá em Lyon, na França. Então, você estando nessa lista vermelha, eu sei porque eu tive clientes que não podia sair da Itália. Vocês devem lembrar do Cacciola, que tinha um banco. E, de repente, ele arrumou uma namorada nova e ela o convenceu a ir ver tênis em Mônaco. De carro, não tem como ter... Aí, só que quando ele chegou no hotel, que ele apresentou o passaporte dele, ele estava na lista vermelha da Interpol, foi preso imediatamente. Assim funciona. Mas hoje, até onde sei, não tem uma prisão contra Eduardo Bolsonaro. Mas terá. No seu tempo terá.
pela ação dele. E esse Paulo Figueiredo, que fica lá, ele era do Núcleo 5 e também está atuando contra o Brasil como o Eduardo, né? Não, o Paulo, até onde eu sei, o ministro, o procurador-geral destacou, ele fica sozinho num grupo. Isso. Então, acho que a ação dele nem começou. Eu não conheço, não acompanho, não, mas assim, eu sei que ele está em nenhum dos processos que está sendo julgado. Porque esse núcleo crucial, repito, está sendo. Outro dia me falaram, mas tal grupo já podia estar sendo julgado. Esse tem um general preso. Não é porque ele é general. Qualquer preso, a lei diz que tem que ter preferência. E o Braga Neto está preso desde dezembro do ano passado. Desde dezembro, exatamente. O Cacai, agora o Dino antecipou essa questão da lei Magnitsky nessa decisão, que não era relacionada à lei, e agora vai ter uma decisão do Zanin. Você acha que, de alguma forma, atropelou? Se vier, a decisão do Zanin é uma ação do PT, justamente questionando a questão da lei Magnitsky. Isso pode mudar alguma coisa? Eu não li essa ação, que, se não me engano, é do Lindenberg, que tem sido muito ativo. Eu não li, até estou curioso, se eu consigo tempo para ler. O ministro Flávio Dino, ele é brilhante, ele é absolutamente preparado. A ação, repito, o que ele disse naquele primeiro despacho dele é o óbvio do óbvio. Ele disse apenas que a decisão inglesa não podia ter força aqui no Brasil. É claro que ele não citou a lei, não citou Alexandre. Tem muita gente dizendo, isso aí é um motivo para o Alexandre ir ao Supremo e pedir. Isso não vai acontecer, sinceramente, isso não vai acontecer. Eu acho que ele demonstrou o que é muito claro, como é que as coisas podem se dar. Você não pode ter uma lei, agora veja bem, você não pode ter uma lei sendo usada, uma determinação judicial sendo usada no Brasil, sem cumprir os ritos, ou de homologação, ou passando pelo Supremo Tribunal, se for o caso. Então, assim, no meu ponto de vista, não está enfrentado a lei, não no despacho do ministro. Claro, cada um pode ter uma interpretação. Até porque, repito, ele mandou intimar bancos, se não me engano, o Banco Central também. E tal. Então, isso chamou a atenção. Mas eu sou advogado, só advogo na vida. Até é uma coisa interessante, porque as pessoas me perguntam, Cacai, o que você faria? Mais ou menos o que o Renato perguntou. Eu teria uma conversa com o Instituto dentro dos Estados Unidos para poder questionar lá, porque há uma indignação dos juristas, dos advogados, até das pessoas que acompanham lá dentro. Os constitucionalistas americanos, o próprio ministro Alexandre disse isso em entrevista recente que ele deu a um jornal americano, que teve muita repercussão. Ele fala, os constitucionalistas americanos são muito conceituados. Todo constitucionalista, que ele é um constitucionalista, tem um respeito e uma história enorme com o constitucionalismo americano. Hoje está absolutamente sendo de cabeça para baixo nos Estados Unidos. Acho que o questionamento, Renato, deve ser feito. Muito bem. Cacai, uma última pergunta, eu sei, 2 minutinhos ele responde, fora da política, Cacai. O Juninho Bittencourt, que é nosso editor de cultura, diz se você pode comentar sobre o crime da 113 Sul. Segundo ele, você é advogado da Adriana Vilela, acusada de matar os pais e a empregada. Nós fizemos o caso até virou minissérie, não é isso? Exatamente, é a terceira minissérie mais vista do Brasil. Nós temos a convicção absoluta da inocência dela. O advogado não precisa ter certeza da inocência para entrar num caso. Nesse caso, como eu conhecia o doutor Zé Guilherme Vilela e a Ana Maria, eu me convenci, eu estudei o caso, me convenci da inocência. E eu nunca vi um caso onde os abusos se acumularam como esse. Teve vidente que disse que abriu o jornal, uma delegada disse que abriu o jornal e viu a foto do Zé Guilherme piscando para ela, dizendo para procurar uma vidente. É teratológico o caso. Ela é inocente. Nós fizemos uma prova que é raríssima de fazer, que é a prova negativa. Nós fizemos uma linha do tempo onde a gente comprova que a impossibilidade da Adriana estar na cena do crime, que é o que foi alegado, e eles fizeram provas fraquíssimas. Por exemplo, uma carta que foi encontrada no escritório da mãe, que não foi mandada para ela, uma carta de 2 anos antes, em que a mãe realmente
era muito dura com ela. Uma briga de mãe e filha. Nós juntamos quase 100 mensagens posteriores, perto da morte. Juntamos quase 100 mensagens amorosas, mas isso não valeu. O júri é isso. O júri é extremamente difícil, você não sabe aquilo que vai chegar no cidadão. E, à época, a mídia massacrou. Quando eu entrei no caso, a Adriana tinha sido presa 2 vezes. Felizmente, depois que eu entrei, ela continua em liberdade. E agora nós estamos no Superior Tribunal de Justiça tentando anular o júri ou anular o processo todo. Um dos motivos que nós alegamos desde o início é que foi sonegado as provas importantíssimas para a defesa. Um princípio básico do processo penal democrático é você ter acesso pleno às provas. E o Ministério Público e a polícia omitiram da defesa, especialmente, vídeos absolutamente importantes para o deslinde da questão. E o ministro Schietti, que era o relator, ele negou o nosso recurso, dizendo que o júri é soberano. É até interessante, porque no voto dele, se você ler com cuidado, ele diz claramente que não há prova da autoria dela, mas que ele respeita a soberania do júri. No meu ponto de vista, se não há prova da autoria e há prova de que ela não poderia estar lá, mesmo tendo sido julgada pelo júri, você tem que dar uma chance de um novo júri. A soberania não pode ser absoluta. O ministro Sebastião Reis, ele, atendendo a essa reivindicação nossa desde o início, ele disse que foi sonegado a defesa e ele anula o processo ab início. Não é nem só mandar outro júri, não. Ele anula o processo do início. Aí o terceiro ministro, o ministro Wog, pediu vista. É natural que um processo tem 2 ministros extremamente competentes, com visão diferente, pediu vista e vai julgar agora no dia 2, no dia que começa o julgamento do Bolsonaro, vai julgar. Eu estou muito confiante. Eu acho que nós temos um bom direito. Esse caso virou um caso nacional. Você vê, a série é a 3ª série mais vista, e acho que está absolutamente comprovada a inocência dela e também que a defesa sofreu com esse autoritarismo, com essa omissão de prova por parte do Ministério Público e por parte da polícia. Muito bem. Obrigado, Cacai. Desculpa Obrigado a você. Fazer você passar do teu deadline. É até bom falar sobre isso. É que eu tenho que ir agora ao Supremo fazer um despacho. Abraço. Obrigada, Salve, Cacai. Obrigado, salve. Um abraço. Tchau, tchau.